Abre aí em João capítulo 9. Vou falar sobre chamado. João capítulo 9, de 1 a 7. Tudo bem? Pode ir? Vamos lá, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, e dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Chamados para a glória de Deus. O tema é chamados para a glória de Deus. Por que as pessoas adoecem? Quem tem alguma doença crônica, levanta a mão. Quem toma remédio todo dia, levanta a mão. Doença crônica é isso, você toma remédio todo dia. Pressão alta é doença crônica? É. Diabetes é doença crônica? É. Que mais que é doença crônica? Doença renal pode ser crônica. Enfim, são várias doenças. Existem milhares de doenças. Por que a gente fica doente? Por que nós morremos? Você sabe que a ciência não explica isso. Não tem explicação por que morremos. Porque nós somos uma máquina perfeita. Era para viver eternamente. Quantos anos viveu Noé? 930 anos. É muito ou pouco? Pouco, porque Noé nasceu para não morrer. Noé foi feito para não morrer. E por que ele morreu? Porque o pecado assalaria com a morte. Ao pecar, ele abriu a guarda dele, e as enfermidades começaram a se aproximar da raça humana. Por que Noé viveu tanto tempo? Porque os efeitos do pecado, ele é lento, muito lento. Então, no tempo de Noé, as pessoas não ficavam doentes com facilidade. Mas quando Jesus veio ao mundo, as pessoas eram muito doentes. Hoje em dia, as pessoas são muito doentes. Se eu for pedir para cada um falar o seu problema de saúde aqui, são muitos. Problemas emocionais, pânico, depressão, fobia generalizada, nervosismo, déficit de atenção, muitas vezes é emocional. Problemas físicos, aí perder de vista. As pessoas são muito doentes, irmãos. A criança já nasce doente. Tem criança com problema respiratório, tem adulto com problema respiratório, problema cardíaco. Eu sou um herói, porque os meus antepassados morreram com 40, 42 anos, eu estou com 56, estou fazendo hora extra. Estou bem na fita. O povo morria tudo do coração. Então eu quero dizer para você que cada um de nós temos uma história de enfermidade na família. Tem família que o povo morre de câncer, dá câncer em todo mundo. Tem família que o povo tem problema renal. Tem família de hemofílico. Tem família de todo tipo de doença. Além das doenças, existem as síndromes. A síndrome não é uma doença, mas é algo que faz as pessoas sofrerem. Por exemplo, síndrome de Down. A síndrome de Down não é uma doença, é uma síndrome com vários sintomas. E tem outras síndromes, tem dezenas, centenas de síndromes.
Jesus estava caminhando, e Jesus então enxerga um cego. Diga comigo, Jesus enxerga um cego. A palavra pecado vem de hamartia, hamartiologia, parte da teologia que estuda o pecado, a doutrina do pecado. O pecado entra na raça humana por um homem, e o pecado sai da raça humana por outro homem. O primeiro Adão põe o pecado na raça, o segundo Adão tira o pecado da raça. O primeiro Adão, todo mundo conhece, o marido da Eva. O segundo Adão, Jesus, o Salvador, tira o pecado da raça humana. Mas as consequências do pecado não saem. Você continua ainda morrendo, porque o salário do pecado é a morte. Então, o apóstolo João está falando de algo importante para você. E a primeira coisa que o apóstolo João te fala: Jesus tem todo o tempo do mundo para você. Jesus se preocupa contigo. Quem teve um dia difícil como eu hoje, levanta a mão. Foi difícil ou não foi? Deu vontade até de não vir aqui? Quando eu passei pelo problema hoje, eu falei, nossa, estragaram o meu dia. Conseguiram estragar o meu dia. Eu não sei se você é como eu. Se eu passar uma raiva, eu fico mal o resto do dia. Eu não consigo disfarçar. Tem gente que disfarça. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Então, muitos de nós passamos por um dia difícil. Mas quando a gente chega aqui, Deus tem uma palavra quente para você. Ele tem um bálsamo suavizante. E você que entrou aqui com algum problema, e eu sei que são muitos, talvez, mas você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Primeiro, porque eu tenho uma palavra do céu para você. Segundo, porque Deus está no controle de tudo. Então preste atenção. Deus viu um homem cego. Se Deus viu um homem cego, eu te pergunto, Ele está vendo você agora ou não? Se Ele consegue enxergar alguém que é rejeitado pela sociedade, alguém que é excluído da saúde, alguém que é minoria, alguém que é supostamente desprezível, Ele está enxergando você, sim ou não? Primeiro ponto, Deus sabe onde te encontrar. Agora, que não seja como esse homem. Esse homem está fora do templo. Diga comigo, normalmente, os cegos estão fora da igreja. Quem está entendendo, levanta a mão. Esse homem estava no caminho onde Jesus passava. Ele não estava dentro da igreja. Ao que tudo indica, Jesus havia acabado de sair do templo. Mas lá no templo ele não encontrou ninguém cego. O cego estava do lado de fora. Então põe uma coisa na sua cabeça: lugar de não ter um encontro com Deus é do lado de fora. Lugar de não ter um encontro com Deus é do lado de fora. Se você quer ter um encontro com Deus, venha para dentro. Ou então Jesus vai te encontrar lá em condições precárias, com cegueira, com um monte de problema. Jesus então vai ao encontro desse homem que estava do lado de fora da igreja, assim como eu e você estávamos quando tivemos um encontro com Jesus. Quando Jesus me encontrou, eu estava do lado de fora da igreja, cego, surdo, mudo, coxo, doido, doente, depravado, infeliz, desgraçado. Foi assim que Ele me encontrou. Mas Ele sabe onde te encontrar, porque eu fui encontrado na masmorra do Espiritismo. Eu fui encontrado nos umbrais do Espiritismo.
E você foi encontrado onde? Não se esqueça de onde você saiu. Lembre-se quem era você e quem é você agora. E depois que a gente tem um encontro com o Salvador, nunca mais nós somos o mesmo. Jesus está à procura de homens cegos, de pessoas que estão sofrendo. E Ele está andando pela cidade de Rio Verde. Ele está à procura de pessoas que estão sofrendo. Agora, esse homem era cego de... Todos nós nascemos cegos, gente. Você já viu uma criança nascer enxergando? Criança nasce cega. Todo homem nasce cego. Só que esse nasceu cego e permaneceu cego. A única coisa que esse homem conhecia eram trevas. Até hoje a ciência não consegue fazer um cego de nascença enxergar. Até hoje. O dia que você ouvir falar que a ciência fez um homem enxergar, você pode ter certeza que ele não nasceu cego. O único que consegue fazer um cego de nascença enxergar é Jesus. Eu era cego. Eu aprendi na escola que Jesus era subversivo. Eu aprendi na escola que Jesus era um militante político. Eu aprendi na escola que Jesus era um alienado. O cego alimentando a sua cegueira com o espírito do presente século. E Jesus fala que o espírito do presente século cega o homem. Jesus então, caminhando, sabe o que isso nos diz? Ele é um Deus que não para. Escuta. A Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Isso para você é literal ou isso é uma metáfora? Para mim é uma metáfora. Porque Deus trabalha até hoje. Eu estou aqui, irmãos, a serviço de quem? De Deus. Quem está sobre mim? Deus. Quem está me inspirando? Isso é o quê? Trabalho. Quem é que está soprando dentro da minha mente? Deus. Inspiração é soprar para dentro. Quem está soprando aqui dentro? Deus. Então Deus está trabalhando. Deus encerrou no 6º dia a construção do universo. Mas a construção de vidas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, até hoje Deus está trabalhando. Então, primeiramente, Jesus sabe onde te encontrar, está no versículo 1. 2, olha só o versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Põe uma coisa no seu coração. O nosso Senhor Jesus ignora o teu passado. Da onde você veio? Pastor, eu vim da prostituição. Quem era você? Garoto de programa. Para Deus isso não importa quem era você. Importa quem é você agora. Hoje. A partir do momento em que o Senhor colocar a mão na tua vida, o teu passado é passado. O Senhor não fica resgatando o passado, trazendo na tua memória para te fazer sofrer. Um dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu não posso continuar nessa igreja. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu sento no banco para escutar a pregação, uma voz fala assim: você não paga o que deve, você não pode ficar aqui. E eu falei para ele: você acha que é Deus que faz isso? Ele falou: não sei. Eu falei: jamais, jamais Deus faz isso. Mas a Bíblia fala que o diabo, o acusador, é ele que nos acusa diante do Senhor. Eu falei: quer reverter essa situação? Passa a pagar o que você deve. Você nunca mais vai ouvir essa palavra. O nosso Deus ignora o nosso passado. Um dia uma mulher chegou para o pastor e disse: pastor, eu não tenho perdão. Eu fiz muita coisa errada na minha vida.
Eu não vou contar para o senhor não, porque eu tenho até vergonha de falar as coisas que eu já fiz. Eu não tenho perdão. O pastor falou: irmã, vou orar por você. Ela foi embora, passou um tempo, ela veio de novo: pastor, eu não estou bem, porque eu sinto que Deus não me perdoou. Irmã, Deus já te perdoou. A senhora já confessou, Deus já te perdoou. Ela disse: não, pastor, eu tenho comigo que Deus não me perdoou. Quando foi outro dia, ela voltou e falou a mesma coisa: pastor, se o senhor tem tanta certeza que Deus me perdoou, diga para Ele quais foram os pecados que eu cometi. Se Ele falar para o senhor quais são os pecados que eu cometi, eu vou acreditar que Ele me perdoou. O pastor foi orar, conversar com Deus, e na oração ele disse: pai, eu não aguento mais aquela irmã. Todo culto aquela irmã vem, dizendo que o Senhor nunca perdoou ela. Eu já falei que o Senhor é um Deus de amor e que o Senhor perdoa. Afinal de contas, quais são os pecados que ela cometeu? Me diz pelo menos um, para mim ter certeza, para mim poder dar certeza para ela que o Senhor a perdoou. E ele estava orando e ouviu uma voz dizendo assim: diga para ela que nem eu mesmo sei quais eram os pecados dela. Ele voltou para ela e falou: minha irmã, Deus te perdoou. Então prova, pastor. Deus diz que não se lembra dos seus pecados. Ele não tem como me dizer porque Ele não se lembra dos seus pecados. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus que ignora a tua vida passada. Não importa o que você fez. Os discípulos estão querendo saber quem pecou, se foi ele ou se foram os antepassados dele. Porque a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Eles querem saber quem pecou, mas Deus ignora o teu passado. A partir do momento em que você perdoa alguém, a partir do momento em que você recebe Jesus, todo o seu passado é esquecido. E aí eu fiquei muito mal hoje à tarde, muito chateado com o que eu ouvi, magoado, achando que eu não precisava ter ouvido aquilo que eu ouvi. Tentei ligar para Goiânia o tempo todo para fazer uma reclamação expressa. O telefone não atendeu. Quando foi 5h30, 5h20 da tarde, o telefone tocou. Só que antes do telefone de Goiânia tocar, o daqui tocou. O irmão me liga: pastor, aqui é o fulano. Eu estou te ligando para te pedir perdão. Eu fui insensato. Eu falei coisas que não devia ter falado. Me perdoa. Irmão, diante do Senhor, eu não consegui lembrar o que foi que ele tinha falado. Eu falei: irmão, eu não tenho nada para te perdoar, não sei nem do que você está falando. Irmãos, é isso que acontece quando alguém se humilha. Deus coloca uma amnésia na gente, a gente não se lembra da ofensa, a gente se lembra da humildade da pessoa, a gente se lembra da humildade da pessoa. Eu tive um problema com um cidadão aqui uma vez, e eu fiquei muito nervoso com ele, mas muito nervoso. E quem me conhece sabe que quando eu fico nervoso, eu fico nervoso. E eu falei alguma coisa para ele muito dura. Eu falei: não tinha essa igreja aqui ainda. Eu estava chegando para dar aula no NCO, eu estava cansado, era uma segunda-feira. Eu tinha pregado 3 cultos no domingo, eu estava cansado. A gente cansa. E esse rapaz tinha feito uma coisa que eu não gostei. Ele já estava 2 meses na igreja. E a gente que é líder, a gente identifica algumas ações que não são muito corretas. E eu identifiquei uma falta de caráter nas ações dele. Quando eu vou chegando com o material para dar aula, ele olhou para mim e falou assim: pastor, estou muito chateado com o senhor. Irmão, pensa numa saraivada de ira. A gente é humano. Eu falei: você está chateado comigo? Ele disse: exatamente. Eu falei: rapaz, você nem chegou aqui, você já está chateado comigo? Eu estou chateado sim, porque o senhor falou isso, isso e isso. Eu falei: irmão, você está vendo aquele portão ali? Ele falou: estou. Eu falei: pois é, sai por ele e não volta nunca mais. Que é isso, pastor? O senhor alterou comigo? Eu falei: alterei, irmão. Ele falou: me dá um abraço. Eu falei: irmão, não chega perto não, pelo amor de Deus, não quero abraço não.
E aí a história acabou assim. Na hora eu me enchi de razão e eu falei, eu estou certo. Esse cara está fazendo pirataria dentro da igreja e eu estou muito certo, eu não estou errado não. Depois a gente acalma e eu fui ver que eu fui muito grosso com ele. Não precisava daquilo. Passado mais ou menos uns 6 meses, lá vem o homem. Que eu olho no estacionamento, lá vem o homem. Falei, meu Deus, o que ele vai fazer aqui agora? Chegou e falou, posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Levei para o gabinete, sentamos frente a frente, ele olhou para mim e falou, me perdoa. Eu falei, perdoa de quê, irmão? Por tudo que eu te fiz. Eu falei, irmão, não faz comigo não. Você quer acabar comigo, cara? Ele falou, por quê? Eu falei, irmão, quem tem que te pedir perdão sou eu. Falei, você é uma das reservas morais desse país, porque você foi ofendido e você tem a coragem de vir aqui, assumir o papel de culpado e me pedir perdão por um erro que você não cometeu. Eu fui grosso com você. Eu pedi para você ir embora. Eu estou envergonhado do que aconteceu. Eu te peço perdão. E aí, irmão, a gente se abraçou e foi lindo. Quando a gente perdoa, a gente não lembra o que o outro fez. Deus é a mesma coisa. Deus, quando Ele perdoa você, Ele não se lembra do que você fez. Você é que fica matutando, colocando minhoca na cabeça. Hoje, toda vez que eu vejo esse rapaz, esses dias eu encontrei ele numa pastelaria, chamei o dono da pastelaria, falei, está vendo esse moço aqui? Ele falou, tô. Esse moço aqui é uma das poucas reservas morais dentro da igreja, porque ele deu uma lição num pastor, como pedir perdão sem nunca ter errado. A gente às vezes, irmãos, tem que reconhecer que erramos. E em se tratando de vida com Deus, a gente tem que reconhecer todo dia. 3. Lá no versículo 2 ainda. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Sabe um outro aprendizado que nós temos aqui? Jesus nos protege dos nossos acusadores. Quem já foi acusado de alguma coisa aqui que não deve? Levanta a mão. Dói ou não dói? Alguém chega para você e fala assim, você está sofrendo porque você está em pecado. Você está passando dificuldade financeira porque você está em pecado. Você está doente porque você está em pecado. Isso dói na alma da gente. Você ser acusado quando você não deve nada. E sabe o que Jesus faz aqui? Ele protege os seus filhos dos acusadores. E qual que é o maior acusador das nossas almas? O diabo. Toda hora o diabo tenta chegar diante de Deus para contar um pecado seu para Deus. Toda hora. Aí, está vendo o seu filhinho lá? Olha lá, olha o que ele está fazendo lá. Ele fez isso com Jó. Jó era um homem reto, íntegro, que temia a Deus, que se desviava do mal. O diabo chega para Deus e fala lá, ele é tudo isso aí, porque tem dinheiro sobrando. Aí o Senhor fala, vai lá e toca no dinheiro dele. Numa outra reunião, onde o maligno está presente no céu, ele chega para Deus e fala lá, o seu filho é tudo isso que você está falando, porque tem saúde para dar e vender. Deus diz, então vai lá e toca na saúde dele. E cada vez que o maligno tentava contra o Filho de Deus, mais o Filho de Deus glorificava a Deus. Então, irmão, preste atenção, Deus vai te proteger dos seus acusadores. Nesse exato momento tem alguém falando mal de você. Nesse exato momento tem alguém te caluniando. Nesse exato momento tem alguém querendo tomar alguma coisa que é sua. Nesse exato momento tem alguém te fritando em algum lugar, mas Deus está te protegendo e te guardando, irmão. Deus está protegendo a sua vida. Deus está protegendo o seu coração. Deus está protegendo a sua casa. Deus está protegendo os seus filhos. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus é um Jesus que nos protege o tempo todo. O homem está cego.
está colocado fora da igreja. O homem talvez tenha uma família terrível, e ainda aparece gente para dizer qual que é o pecado dele. O Senhor diz: não tem pecado nenhum, mas tudo que está acontecendo com ele é para que se manifeste a glória de Deus. E aqui vem o tema da mensagem. Deus vai ser glorificado através do sofrimento da sua vida. Deus vai ser glorificado com essa enfermidade que você apresenta. Deus vai ser glorificado com a dificuldade financeira que você tem. Deus vai ser glorificado com o excesso de trabalho, de cansaço. Deus vai ser glorificado com seus filhos, que muitas vezes te dão trabalho, te dão preocupação. Deus será glorificado, porque quanto mais você sofre, mais você lembra de Deus. Infelizmente, tem pessoas que não podem ser curadas. Deus tem que manter doente, porque se curar, vai embora. Tem gente que não pode ser curada, que abandona a fé. Tem gente que não pode ser curado porque abandona Jesus. Eu já encontrei gente assim na igreja. Quando as coisas vão bem demais, a pessoa vai embora. Jesus pode te curar. Jesus quer te curar. Jesus vai te curar. Jesus já te curou. Põe isso no seu coração. O pecado faz muito mal para a gente. De 10 coisas que você pensa, 9 pode jogar fora. Sabia disso? De 10 pensamentos que você tem, 9 pode jogar fora. A primeira área da nossa vida que o Senhor quer trabalhar é a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós seremos curados para a glória de Deus. Eu acho que hoje eu glorifico a Deus com a minha vida. Eu acho. Se você acha que isso é prepotência, me perdoa. Eu acho que eu glorifico, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Há um tempo atrás, uma pessoa chega para mim e falou assim: pastor, o fulano de tal, olha só o que o fulano de tal está fazendo. Eu falo: irmão, eu conheço ele há 10 anos. Eu sei como ele era quando ele chegou aqui. O que ele está fazendo é nada comparado ao que ele já fez. Então eu acho que eu glorifico a Deus com a minha vida. E você? Glorifica a Deus com a sua vida? Quanto mais você se distanciar do pecado, mais você vai dar glórias a Deus. Esse mundo é atraente, sim ou não? Claro que é, irmãos. O glamour, a pompa, o luxo, o brilho, os holofotes, as posições, tudo isso é muito atraente. Hoje existe uma necessidade de cultuar a beleza, o corpo, a sabedoria. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe algo que é superior a tudo isso: humildade. Se isso tudo é tão importante, glamour, sabedoria, beleza, inteligência, por que Jesus nasceu numa manjedoura? Se tudo isso é importante, por que Jesus nasceu filho de um carpinteiro? Se tudo isso é importante, por que Jesus nasceu em Nazaré? Ter nascido em Roma, em Jerusalém? Se tudo isso é importante, por que Jesus abriu mão do seu pai, José? Porque tudo indica que Jesus era órfão, o pai dele morreu quando ele era pequeno. Nem direito a um pai Jesus teve. Agora, eu pergunto para você, se tudo isso é importante, por que Jesus abriu mão? Porque tudo isso é um engano. Quantas mulheres teve Salomão? Diga para mim. 1000.
gostar de mulher na China, irmão. 1000 mulheres. Salomão foi um dos homens mais ricos da história. E sabe como é que ele morreu? Desviado, doente, e uma frase que disse: na vida tudo é vaidade. O que adianta, irmão, ganhar o mundo e perder a vida eterna? O que adianta enxergar as coisas do mundo e ser cego para Deus? Aqui nós temos 2 tipos de cego. Nós temos o cego que estava à beira do caminho, e nós temos os cegos que estavam dentro do templo, que eram os fariseus. O cego de nascença, ao voltar a enxergar, enxergou Jesus como Filho de Deus. É só você continuar lendo. E os fariseus que falavam por Deus, não conseguiram enxergar Jesus como Filho de Deus. Existem cegos de nascença, e existem cegos de vivência, e existem cegos de conveniência. Abra os teus olhos para as coisas do Senhor. Como é que está a tua vida? Você tem glorificado a Deus com a tua vida? Nós fomos chamados para a glória de Deus. O que vai escrito no seu túmulo? Você já pensou numa frase? É bom pensar. O que vai colocar lá? Aqui jaz um come e dorme. Ô louco aí. Aqui jaz um patético. Aqui jaz alguém que nunca quis nada com as coisas de Deus. Aqui jaz alguém que nunca abriu mão do pecado. Aqui jaz alguém que nasceu cego e morreu cego. Não. O que vamos escrever no nosso túmulo? Talvez no meu apareça assim: aqui jaz alguém que viveu, cresceu, morreu para a vida eterna. Então nós temos que, o nosso alvo é a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração e que você glorifique a Deus, tá bom? Que da tua boca não saia nenhum palavrão, nenhuma blasfêmia. Ó, tá vendo, né? Hoje eu vi um vídeo daquele jornalista que morreu do helicóptero, um vídeo feio, onde ele blasfemava de Deus. Não sei se vocês viram. Um vídeo, ele estava num programa de um cidadão bem complicado aí, e ele blasfemando de Jesus e blasfemando de Deus. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra contra Deus, para que a gente não morra de forma vergonhosa. Para que a gente possa morrer como John Wesley, um dos maiores pastores que o mundo já viu, se é que eu posso chamar de maior. A biografia de John Wesley conta o seguinte: que as pessoas já estavam há quase um mês esperando ele morrer. Todo mundo na casa, reunido. Wesley morreu com mais de 80 anos, quase 90 anos. E todo mundo ali preocupado com a morte dele. Quando foi um dia que ele estava acamado, ele mandou chamar todo mundo. Falou: chama o pessoal aí. Ele estava de cama. Ele disse: leiam a Bíblia para mim, no capítulo tal, no versículo tal. Leram o texto da Bíblia. Depois que acabou de ler, ele disse assim: cante um hino. Cantaram um hino. Quando acabaram de cantar o hino, ele virou o rosto para o lado e morreu. Tem pessoas que até na morte glorificam o nome do Senhor. Martin Lloyd Jones, um dos maiores pastores da Inglaterra. Quando eu digo maior, irmão,
é força de expressão, não tem pastor grande não. Um dos maiores é a força de expressão. E Martin Lloyd Jones, ele foi acometido por um câncer. E ele estava muito ruim. No tempo em que não tinha quimioterapia, nem radioterapia, não tinha nenhum tipo de tratamento eficaz. E a igreja começou a colocar-se em oração pela vida de Jones. Depois de muito tempo, já a igreja orando, e ele não morria, a igreja orando, ele não morria, ele orando, ele não morria. Ele pediu para que alguns irmãos da igreja viessem. E os irmãos vieram. Ele disse: por favor, não peçam mais para mim não morrer, deixa-me encontrar-me com o meu Senhor. Eles pararam de orar, Jones morreu. Glorificar a Deus é isso, irmãos. Até na forma como a pessoa morre, ela glorifica a Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar com você.